Olha, só falar um pouquinho sobre política agora. Os partidos no Brasil costumam ser alvos de muitas críticas. Eles dão muito motivo para isso. A gente vai ser bem sincero aqui, né? Agora, uma pesquisa nacional da Fundação Getúlio Vargas pode reforçar essa má impressão. As legendas também vão mal quando o assunto é transparência. Não apenas de gastos, mas também sobre informações de quem são esses políticos que compõem os partidos. A gente vai falar sobre isso aqui com o advogado eleitoral Leonardo Paletó, porque não chega a ser surpreendente, né? Mas a gente tem que explicar uma coisa, né, doutor, aqui. A exigência legal de transparência dos partidos, até aqui, pelo menos, é muito mais em relação à justiça eleitoral. Mas ser transparente com o eleitor, acho que é uma obrigação moral, não é isso? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, telespectador do InterTV Cabo G. Muito bem dito, Murilo, na verdade. Essa obrigação de transparência, ela é uma obrigação moral e ética, antes de ser uma obrigação de natureza legal, né? Então, existem aqueles pré-requisitos da lei que o partido tem que cumprir, como a sua prestação de contas e como realmente o envio da lista de filiados para o Tribunal Superior Eleitoral, mas são exigências muito mínimas para aquele que é, digamos assim, o corolário máximo da representatividade democrática do país, né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que qualquer pessoa que queira via ser política, né, ela precisa necessariamente passar por um partido político. Então, ou seja, o partido político, em que pese ser uma figura de direito privado, ela é subvencionada pelo dinheiro público, uma vez que ele recebe o fundo partidário, e ele é esse elo de ligação entre qualquer cidadão que queira se tornar um político. Então, daí vem esse compromisso e esse dever com a transparência, e é nesse sentido realmente que houve essa recente pesquisa, esse ranqueamento, né, que foi realizado, como foi dito agora há pouco pela Fundação Getúlio Vargas, e pelo Movimento de Transparência Partidária, que é um movimento da sociedade civil, é bom que se diga, né, não é um ranking oficial, não foi um ranking que foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi um ranking feito por um movimento da sociedade civil, por advogados, cientistas políticos, que resolveram mapear esse grau de transparência e de confiabilidade que os partidos políticos estão oferecendo através dos seus sites eletrônicos. Ou seja, sem ser aquilo que é oficial, que o Tribunal Superior Eleitoral exige, como é que esses partidos estão se comunicando com o eleitor, como é que eles estão apresentando a sua situação prática, na verdade. E aí foi a partir daí que surgiu esse ranqueamento. Inclusive, vale a gente explicar aqui, e é bem básico, é fácil de entender. O ranking vai num regime de notas ali de 0 a 10. E para você entender o quão grave é a situação, a imensa maioria dos partidos ficou com nota abaixo de 1. Né? Talvez você que está nos assistindo, nunca tenha tido uma nota tão baixa assim. Olha só, a maioria dos partidos ficou com nota abaixo de 1. Apenas 2 partidos ficaram acima de 1 com 1,38 e outro partido com 2,30 alguma coisa. Mesmo assim, quem ultrapassou a nota 1 ainda ficou abaixo de 3, numa escala de 0 a 10. Isso tudo em sites. Gente, qual é a novidade? As informações, qualquer empresa, qualquer instituição que se preocupe em se comunicar com o público, dá todas as informações, ou pelo menos as informações mais estratégicas estão lá e os partidos não estão fazendo isso, né, doutor? Foi catastrófico, na verdade, essa constatação, né? Foi uma coisa que, em que pese já se saber que essa comunicabilidade, ela não era uma comunicabilidade boa, mas essa medição, na verdade, em que pese ter sido feita às cegas, é bom que se diga, né? Os partidos não esperavam que fosse feito esse tipo de realização por uma instituição teoricamente particular da sociedade civil, mas ela foi feita, né? Ela foi feita e ela diagnosticou uma situação, Murilo. E outra coisa, foram 4 medidores apenas. O que foi que se avaliou? A questão da contabilidade, ou seja, os partidos estão apresentando suas receitas, suas despesas de forma clara e específica, quase todos zeraram essa pontuação, porque não apresentam nada nos seus sites oficiais. Eles só remetem em caráter de prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral, que muitas vezes a população termina nem tendo acesso, né? E dinheiro público é dinheiro meu e seu. A gente tem que saber, por isso que existe o princípio da transparência constitucional, inclusive o princípio constitucional, que é nosso dinheiro. A gente tem que saber como está sendo gasto, inclusive, quando vem lá do fundo partidário para o partido, não é isso, doutor? Justamente, não importa apenas que o Tribunal Superior Eleitoral tenha acesso a esses dados. Se o objetivo do partido político é justamente militar com o dinheiro que é público, que é meu, que é seu, como você bem falou, é muito importante que o partido também disponibilize isso para os seus filiados através do seu site, né, do seu sítio eletrônico. Já o compromisso de muitos desses partidos, em virtude desse ranqueamento, de modificarem essa prática, né, na verdade, e de passarem a implementar essas mudanças e a apresentação dos outros itens também, que são a questão da relação da lista dos filiados, que também foi valorado, a questão dos procedimentos internos partidários, que muitas vezes eles omitem isso, e a questão também da sua própria estrutura. Na verdade, tem partidos políticos que sequer têm conselho de ética, ou seja, sequer tem uma comissão para apurar crimes internos, ou às vezes quando tem, não apresentam isso de forma muito clara. Então, ou seja,
Exigiu-se essas quatro linhas, cada uma subdividida em 4 também, né? Foram 16 itens avaliados, e vários partidos zeraram em muitos deles. Tem 2 partidos que tiraram nota 0, né? 0, ou seja, sequer apresentam qualquer item em seu site eletrônico. Praticamente comunicam, é zero de comunicação, zero com preocupação em falar alguma coisa ali, trazer o básico para o eleitor. Agora eu queria investir numa coisa que o senhor falou aí, que me chamou bastante atenção. A gente precisa saber, porque partidos, eles não são placas, eles são apenas uma legenda, eles são formados por pessoas. E eu preciso saber, você que está em casa precisa saber, quem é que está lá naquele partido defendendo determinadas ideias. A lista de filiados é essencial, né? Lista de filiados é essencial, preponderante, na verdade. Ela tem que ser apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Isso eles têm que fazer porque é exigência legal. Mas muitas vezes eles omitem isso no site. E não só a lista de filiados. Tem que colocar a lista de filiado com o cargo que o filiado ocupa e, às vezes, se o filiado está desempenhando alguma atividade governamental. Ou seja, se o filiado X ou Y é um secretário ou é um assessor de... Ou seja, a gente precisa saber porque aquela movimentação partidária também está se ramificando no exercício da vida pública. E os partidos não oferecem essas informações. Então, às vezes, você não sabe quem é do seu partido que você votou, que você pode cobrar alguma coisa porque ele está exercendo um cargo em algum canto, ou você pode fiscalizar, porque os partidos não disponibilizam isso. Então, ou seja, com esse ranqueamento, que é muito importante que se fale, esse movimento da transparência partidária, é um movimento que é muito sério. Eles, inclusive, têm um projeto de lei para modificação da lei dos partidos políticos, né, que pode ser votado pela internet através do aplicativo Mudamos. Pode entrar, baixar o aplicativo e votar para atingir o nível de assinaturas para poder realmente ser uma lei de iniciativa popular. Então, esse movimento está realizando isso nesse objetivo, nesse afã de realmente fazer com que os partidos políticos se adequem a essas regras e consigam realmente se organizar para serem transparentes. Afinal de contas, sem os partidos políticos, a gente não vai conseguir nunca um acesso à democracia e o acesso à figura pública, né? Lembrando que partidos políticos são essa ponte entre o público, eu e você, são entidades privadas, mas que tem muita coisa de pública ali, essencialmente muita coisa de público. Recebe dinheiro público, inclusive, tem que prestar conta, sim. Leonardo Paletó, que é advogado eleitoral. Muito obrigado pela gentileza, doutor. Bom dia. Eu que agradeço, Murilo. Bom dia.